Uma vez explicados os conceitos associados ao diagrama de caso de uso, nós vamos trabalhar agora uma primeira atividade prática. Então, eu propus uma descrição na atividade prática 01 mais simples e em seguida eu vou trabalhar uma outra atividade prática que também é a descrição do sistema, aumentando um pouquinho o nível de dificuldade. Então, nós temos aqui, Célia é dona do Hotel Mirante e te procurou para desenvolver um sistema computacional. Célia deseja que todos os seus funcionários sejam cadastrados, atendentes, camareiras, gerentes, manobristas. Deseja cadastrar também os quartos, que são simples e apartamento. Ao realizar uma reserva no Hotel Mirante, um hóspede liga ao hotel, informa seu CPF e, caso mesmo não seja cadastrado ou seja necessária a atualização de seus dados, o atendente realiza tais procedimentos no ato da reserva. Antes da gente começar a documentação, eu queria ressaltar algumas características. Vamos lembrar que todo sistema pertence ao sistema maior. Então, esse sistema que a gente está descrevendo aqui, ele faz parte de um sistema computacional completo para um hotel. É claro que lá vão existir outras funcionalidades, mas como se a gente pegasse todo o sistema e ia ficar um pouco complexo, a gente pega parte desse sistema e faz a documentação de parte desse sistema. Quando a gente vai documentar um diagrama de caso de uso, a gente tem que pensar qual é a necessidade, qual é a intenção na documentação desse caso de uso e que características a gente tem que se ater. Então, por exemplo, o diagrama de caso de uso ele demonstra uma visão externa do sistema, o que entra, o que sai. Então, eu não preciso de um nível de detalhamento muito grande. Por exemplo, eu não preciso pensar que características eu vou armazenar para o cliente ou que características eu vou cadastrar para os funcionários, se eu vou informar nome, endereço, CPF. Então, eu tenho que pensar nas funcionalidades e nos atores. Quando eu penso em funcionalidade, são as mesmas características que a gente trabalhou lá atrás nas atividades para definir os requisitos funcionais. E quando eu penso em atores, eu penso nas características, nas pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente ao sistema, ou seja, enviando ou recebendo algum tipo de informação. Então, nós vamos direto lá para o ASTA e eu vou mostrar como é que a gente vai desenvolver, como é que a gente vai documentar o diagrama de caso de uso lá no ASTA. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu ASTA, minimizar aqui só um pouquinho. Então, vou abrir o ASTA aqui, só um minutinho, ele ainda não abriu. Então, nesse caso aqui, nós vamos pensar, se a gente for pensar, quais são os atores que eu vou ter nesse sistema, ou seja, o que vai me associar diretamente ou indiretamente. Nesse caso, eu teria o funcionário e teria também o cliente, que seria, nesse caso, o hóspede, que seria o melhor papel a ser desempenhado, né? Então, aqui, uma vez com o ASTA aberto, nós vamos trabalhar Use Case Diagram aqui. Eu copiei esse texto que estava descrito lá. E aqui dentro do ASTA tem um item aqui que a gente chama isso de note. Tá vendo aqui em cima? É uma nota. Então, eu vou clicar nele, soltar e vou clicar aqui. E aí, eu posso clicar, puxar e arrastar para aumentar. Então, eu já dei um Ctrl C lá na descrição, vou dar um Ctrl V aqui, só para ficar mais fácil, para a gente não ter que voltar lá toda hora e ter que ficar olhando, tá? Então, isso aí é uma anotação. Então, eu tenho Célia, dona do Hotel Mirante, e te procurou para desenvolver um sistema computacional. Vocês concordam comigo que a Célia, apesar dela ser dona do hotel, ela vai ser uma funcionária como se fosse uma gerente do hotel, a dona do hotel em si? Então, eu posso encarar a Célia como sendo uma funcionária, parte integrante do meu sistema. Célia deseja que todos os seus funcionários sejam cadastrados, ou seja, os demais funcionários. Atendente, camareira, gerente, manobrista. Então, a gente tem uma primeira funcionalidade aqui, ou um primeiro requisito funcional a ser documentado. Então, assim, lembrando que eu não especifico a identidade. Então, por exemplo, se eu fosse representar a dona do hotel, eu não colocaria Célia. Eu colocaria, por exemplo, proprietária. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o cadastro de funcionários. Então, eu vou ter aqui o caso de uso aqui. Eu vou clicar, soltar. Eu vou enumerar só para poder ficar mais fácil, tá? Então, eu vou pôr aqui manter funcionário.
Mesmo que eu tenha mais de um funcionário, que no caso é atendente, camareira, gerente, manobrista, eu vou optar por não representar generalização e especialização aqui. Apesar de que se algum de vocês quiser nos exercícios representar generalização e especialização, isso sem problema. Nesse caso do manter o funcionário, eu vou ter um ator chamado funcionário, vou clicar aqui e soltar, vou colocar como sendo funcionário. E esse funcionário vai ser um usuário direto do meu sistema. Observe quando eu vou mexendo, segurando com o mouse pressionado, ele vai me mostrando a linha para poder alinhar. Então, se eu for um pouco detalhista, eu posso fazer um alinhamento aqui de acordo com essa linha verde que vai aparecendo. Então, nesse contexto, eu tenho a associação simples, que é essa aqui, eu vou clicar e vou ligar o funcionário ao manter funcionário. Lembrando que quando eu ligo, associo ator a caso de uso, existem apenas dois tipos de associações válidas. Ou ela é do tipo, na verdade, existe apenas um tipo de associação válida, que é a associação simples. Então, entre ator e caso de uso, eu tenho um tipo de associação que a gente denomina de associação simples. Vamos olhar aqui, só para vocês terem uma noção, aqui eu tenho as pontas de seta, tá vendo? Eu tenho a ponta de seta indo, mas eu também posso trabalhar, se eu fizer dessa forma aqui, eu posso representar assim. Se eu colocar assim, eu estou dizendo que a informação simplesmente está saindo do meu sistema. Como no nosso caso a informação pode entrar e ela pode sair, eu vou colocar sem ponta de seta, que essa sem ponta de seta representa a duplicidade do tráfego da informação. Então a informação ela pode entrar e ela pode sair. Aqui não está especificado, mas todas as vezes que eu cadastro um funcionário, cadastro um cliente, cadastro qualquer usuário, qualquer pessoa que ela tenha um CPF, obrigatoriamente eu preciso validar o CPF. E isto porque existe essa característica, essa regra de negócio associada ao CPF. Então, eu vou ter um outro caso de uso, que eu vou colocar a numeração 2 e vou chamar ele de validar CPF. A gente sabe que entre casos de uso eu só posso ter dois tipos de associação. Ou vai ser uma generalização e especialização, ou vai ser uma dependência. Lembrando que a dependência, ela pode ser o include ou ela pode ser o extend. O include é quando o caso de uso é necessário executar outro caso de uso a partir daquele que foi trabalhado. Então vamos pensar, ao manter funcionário, é obrigatório ou é opcional validar CPF? Se for obrigatório, eu vou utilizar include. Se for opcional, eu vou utilizar o extend. Como nesse caso é o include, como é obrigatório, eu vou utilizar o include. Agora a gente se pergunta, para que lado eu vou virar a seta? Todas as vezes que eu vou trabalhar o include, a seta, a ponta de seta, ela é virada para o caso de uso que é obrigado a acontecer a partir do caso de uso inicial, ou a partir de. Então, primeiro vai manter o funcionário e depois, obrigatoriamente, vai validar o CPF. Então, a ponta de seta é virada para o validar CPF. Então, eu tenho include aqui, vou clicar aqui no manter funcionário e vou ligar para CPF, que automaticamente ele já vai gerar o meu tipo de associação do tipo include, que é esse aqui de cima aqui. Então, uma vez cadastrado o funcionário, vamos continuar a descrição aqui. Deseja cadastrar também os quartos, que são simples e apartamento. Como eu mencionei, tá vendo que se eu clicar aqui, basta eu clicar e arrastar, eu consigo mudar de posição os meus casos de uso, para poder ficar mais fácil a organização. Então, eu vou ter um outro caso de uso aqui, por exemplo, chamado 3, cadastrar quartos ou manter quartos, controlar quartos, tanto faz. Então, eu vou ter cadastrar quartos aqui. Quem vai cadastrar os quartos vai ser o funcionário, então eu vou clicar aqui, vou escolher essa associação simples, porque a informação vai entrar e vai sair. A partir do cadastro do quarto eu não preciso fazer nenhuma validação. Então a gente vai continuar. Ao realizar uma reserva, então a gente terminou o cadastro, ao realizar uma reserva no Hotel Mirante, um hóspede liga ao hotel, informa seu CPF e caso o mesmo não seja cadastrado, ou seja, se o hóspede não for cadastrado, ou seja necessária a atualização dos seus dados, o atendente realiza os procedimentos do cadastro no ato da reserva. Aí vamos pensar a seguinte situação, eu tenho um hóspede, que é o melhor nome do ator aqui, porque é o papel que ele desempenha aqui. Lembrando que eu não preciso pensar aqui como que vai ser feito isso.
como que vai ser feita a reserva, porque na descrição ele especifica que o hóspede vai ligar para o hotel e a partir de uma ligação vai ser feita a reserva. É só lembrando que eu não preciso especificar como, eu só quero saber o que vai ser feito. Então, o meio pelo qual foi feita a reserva, se é por telefone, isso não interessa aqui nessa representação. Então, eu tenho o hóspede aqui. Nesse caso, quando eu trabalho essa característica, o que ele vai fazer primeiro? Qual a característica? Ele vai ligar lá solicitando uma reserva. Então, eu vou colocar aqui que vai ser o número, por exemplo, 4. Vou colocar solicitar reserva. Lembrando que a gente está colocando todos os verbos no infinitivo, tá vendo? Então, eu tenho o hóspede solicita reserva, mas ele não participa sozinho desse solicitar reserva. Por exemplo, quando ele liga lá, quem é que participa da reserva também? O funcionário. Então, nesse caso, o funcionário é o ator direto, ou seja, é o ator que vai utilizar o sistema para fazer a reserva, e o hóspede é o ator indireto. Desculpa. Então, nessa documentação, a gente representa o ator direto e o ator indireto. Então, o funcionário é que vai realizar a reserva, mas quem vai fazer essa solicitação indiretamente vai ser o hóspede. Então, ele solicita a reserva, só que quando ele solicita a reserva, que é dito que é necessário verificar se esse hóspede não está cadastrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar aqui a questão do validar número 5, eu vou colocar, por exemplo, validar cadastro hóspede, porque todas as vezes que, desculpa, tá errado, cadastro hóspede. Então, todas as vezes que um hóspede ligar até o hotel solicitando uma reserva, obrigatoriamente é necessário verificar se ele tem cadastro. Então, vamos pensar nessa característica. Se é obrigatório, então eu já sei que é o include. Agora eu preciso pensar para onde vai virar a ponta de seta. Então, primeiro acontece a solicitação da reserva e obrigatoriamente após a solicitação da reserva é feito o quê? A validação do cadastro do hóspede. Se esse hóspede estiver cadastrado, eu não preciso cadastrar ele. Mas se esse hóspede não estiver cadastrado, o que eu preciso fazer? Eu preciso realizar o cadastro do hóspede. Então, eu venho aqui e trabalho, por exemplo, o número 5. Manter hóspede. Então, eu venho aqui. Então, eu tenho o hóspede. Quando eu vou realizar o cadastro do hóspede aqui, por exemplo, eu preciso... Quem vai fazer o cadastro desse hóspede aqui? Eu tenho uma associação do hóspede, mas eu também tenho uma associação do funcionário. Então, para mim fazer essa curva, eu posso clicar aqui, eu posso vir clicar aqui, eu posso vir e clicar aqui. É ideal que não haja o cruzamento entre os fluxos, ou seja, uma associação cruze com a outra. Então, quando eu vou realizar o cadastro do hóspede, quem participa desse cadastro? Tanto o hóspede, que informa os dados, mas quem vai cadastrar efetivamente no sistema é o quê? É o funcionário. Então, por isso existe essa ligação do ator direto e essa ligação do ator indireto. Vocês concordam comigo que toda vez que eu for manter um hóspede, ou cadastrar um hóspede, ou realizar alguma alteração, é necessário validar o CPF? Então, eu não vou incluir outro caso de uso, eu vou utilizar o mesmo caso de uso. Como é obrigatório validar o CPF para todos os hóspedes, eu tenho uma associação também do tipo include. O que vai acontecer primeiro? Primeiro eu vou manter o hóspede, eu vou informar os dados do hóspede e em seguida eu vou fazer o quê? A validação do CPF. Então a ponta de seta é virada para cá e a associação é do tipo include. Agora existe uma correlação aqui em cima que fala assim, por exemplo, ao realizar uma reserva no Hotel Mirante, que foi essa aqui, um hóspede liga ao hotel informando seu CPF e caso o mesmo não seja cadastrado ou seja necessária a atualização de seus dados, o atendente realiza tais procedimentos no ato da reserva. Então eu vou puxar para cá só para não cruzar as informações. Na verdade eu vou deixar de cá para vocês verem. Então quando ele solicita uma reserva, ele valida o cadastro do hóspede. Se o hóspede estiver cadastrado, ele vai continuar realizando a reserva. Só que se o hóspede não tiver cadastrado, ele vai ter que chamar a funcionalidade de manter o hóspede para poder fazer o cadastro dele. Então, ao validar cadastro do hóspede, eu posso ou não chamar o cadastro de hóspede ou manter hóspede. Então, eu só vou chamar se o hóspede não tiver cadastrado. Se ele tiver cadastrado,
essa função vai morrer aqui mesmo. Então, ao solicitar reserva, é validado se o hóspede está cadastrado, e se ele estiver cadastrado, eu não chamo o manter hóspede. Então, esse caso de uso é opcional. Se ele é opcional, eu já sei que eu tenho o extend. Quando eu tenho o extend, o diagrama de caso, o extend, ele é virado para o caso de uso que acontece primeiro. Então, qual é o caso de uso que acontece primeiro, que é mais importante? Validar cadastro do hóspede. Observaram que aqui houve um cruzamento dessas associações? Então, o ideal é que não haja cruzamento. Então, eu posso puxar esse caso de uso para cá e puxar esse para cá. Então, vamos validar de novo aqui. Eu tenho aqui, vou só colocar o número 6 aqui, que é o do hóspede aqui, que eu alterei. Então, se eu for trabalhar aqui, eu solicito uma reserva. Ao solicitar uma reserva, obrigatoriamente eu preciso verificar se o hóspede está cadastrado. Ao verificar o cadastro do hóspede, eu posso ou não manter o hóspede. Eu só vou chamar o manter o hóspede se esse hóspede ainda não tiver cadastrado. Se eu chamar ele para poder fazer o cadastro, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Validar o CPF. Por que também existe essa associação aqui, além dessa associação? Porque um hóspede pode chegar lá e dizer para o funcionário, olha, eu nunca vi até esse hotel e eu não sou cliente aqui ainda, eu nunca me hospedei aqui. Então, automaticamente, essa parte do sistema aqui, ela não vai ser validada, ela vai ser primeiro, ela vai ser feita o quê primeiro? Primeiro o funcionário vai cadastrar o hóspede com as informações que ele repassar, para depois solicitar uma reserva aqui para fazer a realização, a efetivação dessa reserva.